Você já se inscreveu no canal Espiritismo Cast? Não esqueça de ativar o sininho e todas as notificações. Assim te informaremos quando houver novos vídeos. E ajude a manter este trabalho voluntário, clicando em Seja Membro. Com isso você nos ajuda a produzir mais conteúdo sobre nossa rica doutrina, com a melhor qualidade técnica possível. E não se esqueça de clicar no like e compartilhar com seus amigos. Gratidão pela sua presença. Olá meus amigos, minhas amigas, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio onde estudamos a obra fundamental do nosso querido Kardec e de todos os espíritos, chamada A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Então não é um estudo do livro da Gênese da Bíblia, e sim da Gênese como começo de tudo. Nós estamos estudando neste capítulo 6º, estudamos já o espaço e o tempo com definições lindas. Todo esse capítulo é dado por Galileu Galilei, né? Comunicações que foram recebidas por diversos médiuns. E hoje nós vamos falar sobre a matéria. Provavelmente está tendo um monte de conceituação para que a gente possa compreender algo maior depois. Então é bem interessante. Então vamos, sem demora, pro estudo de hoje. À primeira vista, não há o que pareça tão profundamente variado, nem tão essencialmente distinto como as diversas substâncias que compõem o mundo. Entre os objetos que a arte ou a natureza nos fazem passar diariamente ante o olhar, haverá duas que revelem perfeita identidade, ou somente paridade de composição. Quanta de semelhança sob os aspectos da solidez, da compressibilidade, do peso e das múltiplas propriedades dos corpos, entre os gases atmosféricos e um filete de ouro, entre a molécula aquosa da nuvem e a do mineral que forma a carcaça óssea do globo. Que diversidade entre o tecido químico das variadas plantas que adornam o reino vegetal e o dos representantes não menos numerosos da animalidade da terra. Entretanto, podemos estabelecer como princípio absoluto que todas as substâncias conhecidas e desconhecidas, por mais dissemelhantes que pareçam, quer do ponto de vista da constituição íntima, quer pelo prisma de suas ações recíprocas, são, de fato, apenas modos diversos sob que a matéria se apresenta, variedades em que ela se transforma sob a direção das forças inumeráveis que a governam. Olha que interessante, já começa assim dizendo que variedade magnífica que a gente encontra de tudo, né? Desde os gases até um filete do ouro, como tudo parece diferente, mas que, no entanto, na sua constituição íntima, faz parte tudo de uma única coisa. São, de fato, apenas diversos modos sob que a matéria se apresenta, variedades em que ela se transforma sob a direção das forças inumeráveis que a governam. E aí a gente começa a entender, né, sobre, por exemplo, o átomo. Então vamos lá. A química, cujos progressos foram tão rápidos depois da MNH, à época em que seus próprios adeptos ainda a relegavam para o domínio secreto da magia. Esta nova ciência que se pode considerar, com justiça, filha do século da observação e baseada unicamente, de maneira bem mais sólida do que suas irmãs mais velhas, no método experimental, a química, fez tábua rasa dos 4 elementos primitivos que os antigos concordaram em reconhecer na natureza. Mostrou que o elemento terrestre mais não é do que a combinação de diversas substâncias variadas ao infinito, que o ar e a água são igualmente decomponíveis e produtos de certo número de equivalentes de gás, que o fogo, longe de ser também um elemento principal, é apenas um estado da matéria, resultante do movimento universal a que esta se acha submetida e de uma combustão sensível ou latente. Em compensação, a química fez surgir considerável número de princípios, até então desconhecidos, que lhe pareceram formar, por determinadas combinações, as diversas substâncias, os diversos corpos que ela estudou e que atuam simultaneamente,
segundo certas leis e em certas proporções, nos trabalhos que se realizam dentro do grande laboratório da natureza. Deu a esses princípios o nome de corpos simples, indicando de tal modo que os considera primitivos e indecomponíveis e que nenhuma operação, até hoje, pode reduzi-los a frações relativamente mais simples do que eles próprios. Olha que interessante. Aí nós chegamos num ponto em que a ciência avançou até certo ponto na época de Kardec. Mas hoje nós sabemos que não existem mais esses corpos simples que são indivisíveis. Dá uma olhada aí, ó. A nota do Kardec. Os principais corpos simples são: entre os não metálicos, o oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o cloro, o carbono, o fósforo, o enxofre e o iodo. Entre os metálicos, o ouro, a prata, a platina, o mercúrio, o chumbo, o estanho, o zinco, o ferro, o cobre, o arsênico, o sódio, o potássio, o cálcio e o alumínio. Os elementos químicos, denominação atual dos corpos simples, são classificados de acordo com a classificação periódica dos alimentos, de Mendeleev, um químico russo. A química cataloga 105 elementos, os quais 92 são encontrados na natureza, e os demais, chamados transurânicos, porque são mais pesados que o elemento urânio, foram sintetizados em laboratório. Olha, eu não vou me ater a isso porque a nota de Kardec vem trazer justamente o que era na época, tá? E a nossa evolução, que a química, né, vem descobrindo justamente, e a física quântica, especialmente, que até o átomo se dividiu e se dividiu e se dividiu e cada vez menor, né? Então, para a gente entender como é que, o que é a tal matéria, a gente está rodando em volta desse assunto para saber o que é matéria. Evidentemente, muita coisa aqui está desatualizada, sem nenhum prejuízo para o conceito, tá? Não tem jeito de você escrever uma coisa e ficar reescrevendo o tempo todo, mas a gente entende que depois de Kardec as descobertas foram infinitas e gigantescas, mas vamos nos ater ao que o espírito de Galileu, né, Galileu Galilei, está querendo passar aqui para a gente. Mas onde param as apreciações do homem, mesmo ajudadas pelos mais impressionantes sentidos artificiais, prossegue a obra da natureza, onde o vulgo toma a aparência como realidade, onde o prático levanta o véu e percebe o começo das coisas. O olhar daquele que pode apreender o modo de agir da natureza apenas vê, nos materiais constitutivos do mundo, a matéria cósmica primitiva, simples e una, diversificada em certas regiões na época do seu aparecimento, repartida em corpos solidários entre si durante a sua vida, e que um dia os materiais se desmembram, por efeitos da decomposição no receptáculo da imensidão. Lembrando que eu não sei se essa época ainda existia, já tinha a teoria do Big Bang, que o universo inteiro se derivou de uma grande explosão, e era um material só, entende? E tudo foi feito deste um material só, toda a derivação veio desse um material só. Há questões que nós mesmos, espíritos amantes da ciência, não podemos aprofundar e sobre as quais não poderemos emitir senão opiniões pessoais, mais ou menos hipotéticas. Sobre essas questões, calar-me ou justificarei a minha maneira de ver. A com que nos ocupamos, porém, não pertence a esse número. Aqueles, portanto, que fossem tentados a enxergar nas minhas palavras unicamente uma teoria ousada, direi, abarcai, se for possível, com olhar investigador, a multiplicidade das operações da natureza e reconhecereis que, se não admitir a unidade da matéria, impossível será explicar, já não direi somente os sóis e as esferas, mas, sem ir tão longe, a germinação de uma semente na terra, ou a produção de um inseto. Se observa tão grande diversidade na matéria, é porque, sendo em número ilimitado as forças que hão presidido as suas transformações e as condições em que estas se produziram, também as várias combinações da matéria não podiam deixar de ser ilimitadas. Logo, quer a substância que se considere pertença aos fluidos propriamente ditos, isto é, aos corpos imponderáveis, quer revista os caracteres e as propriedades ordinárias da matéria, não há, em todo o universo, senão uma única substância primitiva, o cosmo ou matéria cósmica dos uranógrafos. Olha só que interessante, gente. Eu acho, se você tem conhecimento nessa área, por favor, deixa aí o seu comentário. Mas eu acho que nessa época em que nem todos os elementos da tabela periódica tinham sido descobertos, e muito menos que havia, não sei se o átomo sim faz tempo, mas as subdivisões, né, os quarks, um monte de coisa,
que nem isso se sabia direito. E aí vem Galileu Galilei dizer, como espírito, que a matéria não passa de uma única coisa. Uma única coisa que, por meio de todas as forças que agem, transformam em toda essa diversidade que a gente tem no universo. E ele chama essa coisa de substância primitiva, cosmo ou matéria cósmica. Não é interessantíssimo isso? Pensar que, olha, isso aqui é metal. Beleza. Isso aqui é plástico. Isso aqui é vidro, é uma lâmpada. Mas tudo isso é feito de uma matéria primitiva, universal. Cosmos, que ele chamou de cosmos. E aí a gente percebe porque vem de encontro com o que a ciência sabe, que tudo foi criado de uma grande explosão, do Big Bang. Então tudo se originou de uma coisa só. Olha que interessante, olha que alinhamento que está com a ciência, e sempre o espiritismo vai estar, porque o espiritismo é uma ciência de observação e com pensamento progressista, sempre do lado do progresso. O dia que o espiritismo falar alguma bobagem, o próprio Kardec disse isso. Olha, atualize o espiritismo, não precisa se ater. Se está errado nisso, atualize. Por incrível que pareça, até hoje nós não temos nada. E olha só o que a gente está vendo aqui, mais de 160 anos depois, dizendo sobre que a matéria é derivada de uma única coisa. É incrível, não é? Bom, hoje está sendo mais curtinho, é isso. A gente viu a matéria, o próximo nós vamos ver as leis e as forças. Tá imperdível, hein? Eu te espero. Até lá. Tchau.